Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, querido Padre Zenilson e a Padre Francisco, aos quais saúdo sempre com alegria e com gratidão. Ano passado, exatos um ano atrás, eu pedia perdão no ato penitencial à numerosa multidão que se deparava com os portões fechados da igreja e esperava a procissão de Corpus Christi. Hoje eu fiz o contrário, mesmo sem ter combinado antes com o Padre Zenilson. Eu não queria expulsar as poucas pessoas aqui desta igreja, negando-lhes a participação na Santa Missa de Corpus Christi, porque isso seria negar a fé, seria negar a minha própria consciência. Jamais faria isso, de vocês estando aqui na igreja, dizer-lhes, vão embora, que as portas estarão fechadas e a missa será privada. Não. Até porque seria também negar o próprio sentido da celebração de hoje do corpo de Cristo. Uma celebração que se renova a Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Santa Ceia. De forma litúrgica, oferece naquela mesa, naquele banquete, o seu corpo e sangue. Na forma concreta, real, no dia seguinte, oferece o seu sangue na cruz. Corpo e sangue, oferecidos como banquete na Quinta-feira Santa e como sacrifício no altar da cruz. Muitas vezes é difícil para o católico não apenas entender, mas crer nesta realidade. Uma realidade que o Catecismo da Igreja nos diz que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. Não existe igreja sem Eucaristia. Eucaristia é comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Essa história das redes virtuais nada mais é do que um simples consolo. Porque ou se faz a comunhão, ou no máximo se realiza uma comunhão espiritual quando tudo é impossível. São casos extremos de guerra, de calamidade pública, que não é o caso da nossa realidade. Ainda ano passado, discutia, refletindo com algumas pessoas importantes da sociedade de Caruaru, como seria importante, como é importante o feriado de Corpus Christi. Alguns empresários, representantes dos empresários e dos comerciantes, diziam, mas não é costume, não podemos fazer feriado, já tivemos tantas perdas no comércio. Não sabiam que perda maior da vida do ser humano é quando ele perde o sentido de Deus, é quando se perde a fé. Todo o Brasil é feriado, menos em Caruaru. E quantas perdas o comércio está tendo aí? As feiras fechadas, as feiras funcionando mal. Talvez, quem sabe, para a gente tomar consciência de que a prioridade não é o lucro, não são as vendas. A prioridade é Deus. Deus é prioridade. Deus é absoluto. Para quem crê, e para quem não crê, se aprende com o caminho mais doloroso possível. Toda a liturgia de hoje nos fala, não apenas do banquete, mas nos fala do sangue do sacrifício. A primeira leitura assim se referia, o sangue do sacrifício. Moisés, já prefigurando o sangue do Cordeiro. Imaginem vocês, façamos um exercício
de imaginação. Jesus adentra a sinagoga e canta este salmo de louvor. Ele canta, como judeu, um salmo de louvor. Imaginem, Jesus cantando, cheio de fé, mas ao mesmo tempo, homem-Deus, proclamando com seus lábios que a comunhão é o sacrifício no sangue do Senhor. Eis que oferto o cálice da minha salvação. O próprio Cristo cantando assim. O próprio Jesus pedindo a 2 dos seus discípulos. São Marcos não nomeia quem são esses 2. São Lucas, sim, ao dizer que era Pedro e João, que foram antes a Jerusalém para preparar a Páscoa. Façamos um outro exercício de imaginação e tenhamos a imagem em nossa mente e em nosso coração. 2 discípulos percorrendo as ruas de Jerusalém, procurando aquele lugar da sala alta. A sala alta será sempre a igreja, o altar que nos aproxima de Deus. Mas enquanto esses 2 rodavam, giravam por toda a cidade de Jerusalém, procurando aquele imóvel que já estava reservado para a Páscoa judaica, que Jesus celebraria com seus discípulos, eles se deparavam também com uma outra imagem, com uma outra cena. Centenas de cordeiros que estavam sendo imolados, isto é, retirados o seu sangue, para que o sangue fosse oferecido sobre o altar do santuário. E aqueles cordeiros fossem também imolados, sacrificados e imolados. Um detalhe, cada cordeiro que era imolado para o sacrifício era colocado em forma de cruz. Um espeto passava transversalmente de um lado para outro, e o outro espeto, depois de retirado o sangue, do rabo do animal até a cabeça. Por quantos cordeiros os 2 discípulos passaram e contemplaram aquela cena? Cordeiros imolados, transfixados numa cruz. No dia seguinte, na Sexta-feira Santa, o cordeiro imolado, o sangue derramado, seria não mais de um animal, não mais de um cordeiro, seria do próprio Filho de Deus. E este sangue derramado estaria sendo ofertado em sacrifício numa cruz. Isto é Eucaristia. Este é o corpo de Cristo, oferecido, não apenas como corpo. Quantas pessoas oferecem o seu corpo? Reciprocamente, marido e mulher que se oferecem o corpo, mães que oferecem o corpo no aleitamento de um filho. Deus oferece o corpo e o sangue do seu Filho. Oferece não apenas o corpo, mas oferece o sangue. O sangue totalmente derramado como expressão de sacrifício amoroso pela humanidade e pela remissão dos pecados do mundo inteiro. Agora sim, o Cordeiro é imolado. É o Cordeiro de Deus que na cruz tira o pecado do mundo. E tira o pecado, lava-nos do pecado no mundo inteiro através do seu sangue redentor. Este é o corpo de Deus oferecido. Não como o corpo humano se oferece, mas como um corpo divino e humano.
não é feriado em Caruaru, mas é feriado em todo o Brasil. E em todo o Brasil, um canal de televisão, uma rede muito forte de televisão, daqueles canais de notícias 24 horas, havia naqueles letreiros que ficam embaixo na tela, anunciando as principais notícias do dia, havia entre as principais notícias esta: estreia hoje o filme Sob o Domínio do Mal. Ou melhor, era o subtítulo, era Sob o Domínio do Demônio. O primeiro título era a parte 3 de um filme que agora me foge à mente. E eu fiquei tão impressionado pensando, hoje, o mundo inteiro, em tantos lugares do mundo, se celebra o corpo de Deus, oferecido em sacrifício no altar da cruz, pela remissão dos pecados, pela redenção da humanidade inteira. E uma possante rede de notícias anuncia a estreia da parte 3ª de um filme sob o domínio do demônio. Queridos irmãos, ainda não aprendemos, com quase 500 mil mortes, com tantos doentes, com tantas pessoas desesperadas, a humanidade ainda não aprendeu que é preciso voltar-se para Deus de todo o coração, que é preciso colocar Deus em primeiro lugar na história, em primeiríssimo lugar na vida. Como precisamos aprender? A custo de tanto sofrimento, precisamos ainda na vida aprender que o único sentido da vida é Deus. Porque sem Deus, a vida não é reconciliada. Sem Deus, não existe perdão. Já ouviram dizer de quantos consultórios de psicologia e de psicanálise estão cheios? Sobretudo nesse tempo de pandemia, lotados, com uma diferença: ali se fala, ali se desabafa, porém ali não se recebe o perdão. Ali não se recebe o perdão. O perdão vem de Deus, o perdão nasce da cruz, do sacrifício redentor. Nós hoje adoramos o Cristo na Eucaristia, Senhor e fonte da nossa vida, que Ele nos restaure, nos perdoe e nos cure. Amém.